Você viu aquela série que tá na Apple TV, For All Mankind? For All Mankind, legal demais. Que é se a corrida espacial não tivesse parado. Não, se tivesse sido o contrário. Se a União Soviética tivesse chegado ganho antes, e aí ela continua, né? Aí por isso ela continuaria. Continuaria. Porque aí os Estados Unidos continuaria dando mais passos e lá no... Você assistiu a série? Eu não assisti inteira, mas assisti um bom pedaço. Eles vão... Eu sei como que é. Ela acaba, eles já estão, acho que no final da década de 80 e a corrida continua. Já tá no Apollo, não sei que número, Apollo 50, sei lá, entendeu? Os caras continuaram indo. Você acha que você não gostou muito da série porque você não viu ela inteira? Não, gostei pra caramba. Gostei demais, cara. Isso aí era uma ideia que o pessoal sempre teve, né? Uhum. Muita gente escrevia isso. E se a União Soviética tivesse ganho? Uhum. E se a União Soviética tivesse... Porque, para quem não sabe, na época, a União Soviética ganhava tudo dos Estados Unidos. Uhum. A União Soviética foi a primeira a colocar um satélite em órbita, o Sputnik, o primeiro homem no espaço, o Gagarin, o primeiro cachorro antes. O primeiro cachorro, o primeiro ser vivo, né, e tudo mais. Se bem que aí tem um pouquinho, porque os Estados Unidos colocou o macaquinho, o RAM. O RAM foi e voltou. Foi ali meio junto com a Laika e tal, sabe? Mas o primeiro homem, o primeiro satélite, a primeira mulher, a Valentina foi da União Soviética. O primeiro cara que saiu de uma nave espacial, o Lenov, foi o primeiro cara que saiu, a gente chama de caminhada espacial, ele foi soviético. O programa soviético, ele ia muito bem. Ele ia perfeito. Só que aí aconteceu um grande problema, cara. Que o cara que mandava no programa soviético morreu. Entendeu? Sergei Korolev. O cara morreu. Ele era o cara que comandava. Ele era um cara, pra você ter uma ideia, ele morava lá no meio da Sibéria, meio que isolado. Os caras trouxeram ele para ele tomar conta do programa espacial soviético. Por isso que ele foi ganhando de tudo. Ele foi ganhando de tudo. Um gênio, cara. O cara era muito, muito gênio. Muito. E aí ele morreu. Quando ele morreu, meio que o programa espacial soviético foi meio órfão, entendeu? Os caras perderam aquele líder e tal, e ali eles deram aquela rateada. Deu a rateada, os Estados Unidos não estava parado, estava fazendo as coisas. E os Estados Unidos veio e passou por cima dos caras, entendeu? Sim. E aí quando eles chegam na Lua, meio que acabou. Aí chegou na Lua, pronto, cheguei, cara, que o meu é maior que o seu, entendeu? A União Soviética chegou a pousar na Lua? Só com astronauta nunca. Não. O único país que pousou na Lua foi os Estados Unidos? Com astronauta? Foi. 12 pessoas só pousaram na Lua até hoje. 12 pessoas, é muito pouco, né? Sim. Sérgio, uma pergunta. A Lua é um satélite da Terra que causa efeitos aqui na Terra, né? Maré. Desde coisas mais místicas até coisas mais comprovadas cientificamente, certo? Certo. Se um maluco, colocasse uma bomba atômica na Lua e detonasse a Lua, acabasse com a Lua, explodisse a Lua, quais seriam os efeitos aqui na Terra? Seriam enormes, né, cara? Então, isso aí que você falou, você não sei se chegou a ver, um cara 2 semanas atrás, um congressista norte-americano, chegou para o Comitê de Recursos Naturais dos Estados Unidos e falou assim, cara, eu sei como a gente resolve o problema do aquecimento global. A gente pega e puxa a Terra da órbita. A Terra não tá orbitando o Sol? Então vamos puxar a Terra, ou a gente tira a Lua, entendeu? Puxa a Lua junto com a Terra. Ou puxa a Lua para mais longe e tal. O cara falou isso, cara, de verdade. Ele falou sem rir, ele falou sério. E perguntando, e a mulher lá do outro lado, cara, você vê que ela queria rir. Ela falou, nós temos que estudar isso aí e tal. Cara, o negócio é o seguinte, a Lua, ela mantém a Terra meio que num equilíbrio, né? Então, por exemplo, o lance de maré é muito sério. Então, a Lua controla mesmo a maré, sabe? E tem lugar que tem uma maré muito alta. Por exemplo, todo mundo vai lembrar no começo do ano daquele navio que ficou preso no canal de Suez, o Evergreen. Lembra? Não tô lembrando, mas tudo bem. O canal que foi atravessar, o naviozão foi atravessar o canal de Suez, bateu e ficou preso. E travou a economia mundial. Sabe por que ele foi solto? Por causa da superlua. Quando deu a superlua, a maré cresceu bastante, mais 20 centímetros, isso aqui, ó, 20 centímetros a mais do que o normal, só que esse 20 centímetros foi o que eles precisavam para o navio dar aquela mexidinha e tiraram o navio. E o cara que estava lá, ele falou, cara, é só esperar a superlua. Quando vier a superlua, o navio vai sair. E não deu outra, o navio saiu. Então a Lua tem esse equilíbrio. Se você tirar a Lua... Primeiro, se você explodir a Lua, nós vamos ter uma chuva de meteoros, vai ser linda, né? Caindo aqui e tal. Mas se você tirar a Lua da Terra,
Você pode causar muito problema com a Terra, porque a maré, ela não existe só na água, ela existe na Terra também. Só que a maré na água é que a gente vê. Sim. É que a gente vê a água mexer. Mas a Terra também mexe. Movimentos tectônicos, você está dizendo? Isso. Se você tirar a Lua, você pode causar um desastre sísmico na Terra sem proporções. Entendeu? Terremotos. Terremotos assim que pode destruir o planeta inteiro. Muita gente fala que a Lua influencia até o nosso corpo humano, isso sendo... Aí já... Cara, ela pode ter uma influência ali, talvez, porque ela influencia essa parte, né, de mexer. Então, por exemplo, o pessoal fala quando a mulher tá grávida e tal, às vezes ela, né, ela tem só uma influência da Lua e tal, mas é por conta do líquido e tudo mais. O que ela influencia é o ciclo, né? O ciclo lunar, você vai, não sei se já teve filho e tal. Não, então, você vai no médico quando você tem filho, o médico fala assim, não, você não conta por semana, é 28 dias. Eu falei pro médico, quando foi, eu falei, sabe por quê? É por causa da Lua, cara. Porque lá os antigos, o único jeito que eles tinham pra contar era com a Lua. Sim. Então ficou contando com a Lua. Agora, influência na nossa vida, na nossa cabeça e tal, isso aí eu não... Aí é astrologia. Aí é astrologia, aí é outro ramo. Por que o pessoal de terraplanista aí ficou tão em evidência nos últimos... Já perdeu um pouco a força, né? Então era uma perdida, cara. Acho que Parece o pessoal que o pessoal esqueceu deles. Não parece que já passou passou a onda, né? A onda. Por que eles entraram em onda e por que eles sumiu já? Cara, eles viram uma oportunidade, né? Eles viram uma oportunidade, primeiro, de ganhar dinheiro, né? Muito grande, né? Ganha dinheiro como? Ganha dinheiro. Os caras escreveram um livro, cara. Canal no YouTube, né? O canal no YouTube dá um dinheiro pro cara, né? Mesmo que seja $200 por mês, cara. Mas você acha que os caras fizeram isso não acreditando que a Terra é plana? Cara, muitos fizeram sem nem saber o que eles estavam falando, cara. Entendeu? Alguns não. Alguns você vê que é um cara, vamos dizer assim, estudioso da Terra plana. Que acredita mesmo. Que acredita mesmo. Porque tem uns que tem uns argumentos bons, né? Eu não sei se é bom, não. Não, argumentos... Não, eles têm uns argumentos... Não que... Quando ele começa... Eles sabem... Não que eles são bons no sentido de ser verdade. Eu entendi o que você queria dizer. Eles têm uma oratória boa. Uma concatenação de... Eles vão juntando, que embora não tenha muito a ver uma coisa com a outra, eles juntam de uma maneira que a pessoa fala, caramba, cara, esse cara aí tá falando alguma coisa. Acho que esse cara tem um ponto, hein? Vamos ver esse cara. Isso aí. Não, tem uns que sim, tem uns que fazem e pegam e falam, não, porque o fulano não sei aonde, e dão a enrolada deles, né? Cara, o negócio é o seguinte, né? Primeiro que a Terra plana tem um fundo religioso muito forte, tá? Muito forte mesmo, que é o pessoal que pega a Bíblia e lê a Bíblia ao pé da letra. Eles leem a Bíblia ao pé da letra. Que a gente sabe que não é para ler assim. Sim. Mas eles leem ao pé da letra. Então lá na Bíblia fala em determinados momentos que Deus colocou uma redoma ao redor da terra, que eles chamam de domo, que separou as águas superiores das águas inferiores. Isso na Bíblia? Tem isso dessa forma? Tem tudo isso lá. E a lua e o sol são luminares e tal. E para o terraplanista, a Terra é um reino, né? É o reino do Criador. Então eles são muito calcados nisso. Tanto que quando você começa a discutir com o terraplanista, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, mas você não acredita em Deus, então você é um herege, você não acredita na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então se você não acredita nisso, por que eu vou te dar moral, entendeu? Então aí ele já parte para esse